Em 3, 2, 1. Estamos ao vivo pelo YouTube aqui no nosso programa Fala Janela, né? Hoje estamos na terça-feira ao vivo, né? Hoje, essa semana vai ter 2 episódios. A gente tem hoje na terça e outro na quinta. E sempre no começo de cada episódio a gente sempre tem que agradecer a quem apoia o nosso programa, né? Temos a Digital Infotrônica, você precisando de manutenção de celular, né? Ela é especializada em vários empresas de celular, né? Já digamos assim, você que tem aparelho Apple, que tem medo das pessoas aqui que não sabem mexer, eles são especializados também. Troca de vidro, troca de carregadorzinho, aquela entrada do carregador, vidro, película, tudo que você precisar, eles podem te atender. Eles trabalham também com delivery, você pode entrar em contato com eles, eles iam pegar teu celular, fazer o orçamento, trabalhar com ele e devolver, né? Entre em contato, está aqui na descrição do vídeo, tem QR Code passando de todos os nossos patrocinadores. Temos a Soft News, ela é desenvolvedora de soluções computacionais com o objetivo de atender clientes com qualidade e excelência. Então, para você que tem a sua empresa, está precisando aí fazer uma automação geral na sua empresa, você tem que conhecer o sistema Onyx. E também eles estão trabalhando com aplicativos, né? Eles criam aplicativos para a sua empresa. Então, entre em contato, está aqui na descrição também, tudo certinho para você entrar em contato com a Soft News. Temos o Ike Fome, né? O nosso parceiro aí de tempos, né? Bateu aquela fominha, você que está assistindo agora ao vivo e para você que está assistindo depois também. Bateu aquela fominha que você quer acompanhar a nossa conversa, pega seu aplicativo e veja lá que eles têm bastante cupons, promoções, tudo bem certinho. O Alemãozinho Bar e Lanchonete, o nosso bar Raiz Prime, né? Você que quer aquele ambiente para tomar um chopp, tomar aquela cubinha, é o bar do Alemãozinho. Tem uma mesa de sinuca lá, bem show de bola lá, que o Paulo lá tá vive perdendo pros clientes dele lá. É a coisa mais normal do mundo. Você Baita de um pato. Um baita de um pato, né? Perdeu pra você também? Dei aula pra ele. Meu Deus do céu. Você precisando aí, então, de um buffet, eles fazem buffet livre e as marmitas deles estão fazendo bastante sucesso aqui na região. Então, entre em contato aqui, tá? Na descrição do vídeo, no QR Code, e entre em contato para você conhecer o Alemãozinho Bar e Lanchonete. Temos a doutora Tayane, estética dental, né? A nossa dentista, você precisando aí dar um tchan no sorriso, né? Ela é especialista em resina e porcelanas. Tá chegando o aniversário aí da nossa doutora Tayane, né? Vamos ver se a gente vai receber convite também, né? Vou mandar aqui pra ela pra ver se a gente consegue um camarote, alguma coisa, né? E ela que deu a dica lá no podcast que ela vem aqui, né? Falando do dia do aniversário e o local ainda, né? E agora ela fez toda aquela promoção lá. E agora a gente já sabe que é no The Hall, dia 30, alguma coisa assim, né? Open bar, disse que. Acho que vai ter que ser open bar pra nós, né? Então você quer entrar em contato com a nossa doutora? Está aqui na descrição do vídeo também. A Monique Dias, né? O nosso combo, né? Influencer e social media, né? Ela tem um curso aí, né? Ela tá terminando o curso de marketing dela. E ela tá trabalhando muito grande aí, pessoal de Porto Neopitanga e Guarapuava. Tem muitos alunos até em países diferentes, né? Ela tá atendendo muitas empresas, né? Principalmente nessas cidades que eu falei. Então você precisa de ajuda com seu perfil, fale com a Nick. Ela tem vários pacotes que você fecha de acordo com a sua necessidade. O Amor de Bicho Pet Shop, da nossa amiga Fernanda, né? Você precisando aí de um tratamento aí pro seu petzinho, veja, dê uma conferida lá sobre vacinas, exames. Eles trabalham com isso. E caso você não consiga alguma coisa de trabalho ou família que não consiga levar até o pet shop, eles têm o Taxi Dog, né? Que eles fazem atendimento domiciliar. A Bruna Malon, especialista em sobrancelhas, né? Ela lê sua sobrancelha e analisa o direcionamento para lhe entregar um resultado natural, né? Está aí um mercado aí de sobrancelhas crescendo e a gente tem a nossa especialista aqui do Vale do Iguaçu, Bruna Malon. A KNN Idiomas, né? Aprender o idioma é um ato de liberdade. Está à frente aí sobre nova direção do nosso amigo Eduardo, né? Você que quer aprender uma língua nova aí, que eu acho que é meio que obrigatório hoje em dia, né?
Entre em contato com a KNN Idiomas na rua Frei Rogério 154, centro de Porto União. Converse lá, fale que você veio pelo canal do Fala Janela lá que você vai ganhar um desconto com certeza. A nossa amiga Suelen Machelli conquista o abdômen dos sonhos, né? Ela é licenciada em hipopressivo, ela é personal trainer, especialista em diástase. Você que quer ser aluna da Suelen Machelli e conquistar seu abdômen dos sonhos, entre no link da descrição que você tem um contato com ela e ela também tem um curso muito legal para você conhecer. A nossa amiga Nathalie Valentim, nossa do consórcio aí do pessoal do HS, né? Falando nisso, sábado agora, Alexandre, tem um show do Elvis Cover. Tá sabendo desse aí? A banda Cadillac, o cara fez mais de 1.500 shows, ganhou concurso como melhor Elvis lá em Las Vegas. Vai ser no Cine Teatro Ópera. Para quem quiser ingresso, entra em contato comigo ou eu passo o contato também junto aí com o pessoal. E o pessoal quem é cliente do HS Consórcio paga meia entrada, né? Então, você que quer construir um patrimônio, materializar seus sonhos gastando menos, investir e lucrar com carta contemplada, ter tranquilidade financeira, planejar o seu futuro, entre em contato com a nossa amiga Nathalie Valentim. Temos também a Juliana Moreira, né? Nossa especialista em unhas, né? Ela é especialista em naturalidade e estrutura europeia. Então, agora que voltou todos esses eventos, né? Para tudo que é lado, sabe quanto tá difícil, a gente tem a nossa especialista aqui do Vale do Iguaçu, a Juliana Moreira. Entre em contato, né? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20 horas, no sábado das 8h30 às 13h30. Tem o link para você fazer o agendamento e conhecer o trabalho da nossa amiga Juliana. Nós temos a LD Modas. Você precisando de um look aí, né? Agora deu uma esfriadinha. Hoje eu já troquei de look umas 3 vezes, porque já coloquei jaqueta, tirei jaqueta. Entre em contato com a LD Modas e conheça os produtos deles ali, que é uma loja muito conceituada em Santa Cruz do Timbó. E agora eles estão com a loja aqui em União da Vitória, na Prudente de Moraes 515. E o nosso novo patrocinador, Casa Novo Lar. Um novo conceito em consultoria imobiliária. Aluguel, venda e financiamento pelo programa Casa Verde e Amarela da Caixa. Olha aí que legal. Além disso, temos o serviço de obras, reformas. Então, se você precisa de um serviço sem burocracia e taxas altas de imobiliárias tradicionais, fale com o Novo Lar. No 429-9969-4032 ou no Instagram que está aqui no link da descrição. Então, vamos começar com o nosso programa. Alexandre, roda a vinheta. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui estamos com a nossa convidada Jéssica. Boa noite, pessoal. Nossa amiga Jéssica, autora do livro Relatos de um Coração Ansioso. Para quem aqui da cidade, eu acho que acompanhou um pouquinho, né? Chegou para bastante gente, né? Ó, menina daqui escreveu um livro, tudo e tal. Como que é o sobrenome? É Pasturzak. O meu é Siozek. Nossa. E também tem um C. Se lê é Sioksek. E você não se lê. Você não se lê, né? Ficou na história. É polonês? Sim. É polonês. Então todo mundo que é polonês, você não... Tem um C no sobrenome que não se lê, né? Me conte um pouquinho sobre você, né? Você escreveu o livro, que você é autora do Relatos de um Coração Ansioso, né? O livro está aqui, né? Para o pessoal conhecer. Tá teu Instagram, tá o link para quem quiser conhecer o livro também, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Mas a gente quer conhecer um pouquinho sobre você. Como que começou essa paixão pela leitura? Então, eu acho que desde criança eu tive muito incentivo na leitura, assim. Eu sempre ganhei muita coleção da literatura clássica, mesmo brasileira, e principalmente de da Turma da Mônica, que eram os meus preferidos. Ah, eu adorava. Antes mesmo de eu saber ler, eu já ganhava e ficava tentando imaginar as histórias, o que estava acontecendo, copiava as palavras sem saber o que estava dizendo, ficava enchendo o saco da minha mãe para ficar lendo para mim o tempo todo. Aí depois, né, fui aprendendo a ler e tal, e eu sempre gostei de inventar as histórias mesmo. Eu via as imagens e queria criar na minha cabeça o que estava acontecendo. Aí depois
eu fui aprendendo a escrever, e aí a escrita e a leitura foram se misturando. E foi assim, aí eu comecei a gostar de ler livros mesmo mais tarde, mais diferentes, mas todo tipo de livro. Tudo que eu encontrava, eu lia. Às vezes até livros que nem eram pra minha idade, assim, quando eu era adolescente. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu encontrava, eu lia. Li muito Paulo Coelho, lia Dan Brown. Qualquer coisa que eu encontrasse, assim, eu lia. Aí, mais tarde, depois, né, de eu já ter demonstrado bastante gostar de ler, a minha mãe sempre me dava, a minha avó, toda a vida, assim, eu sempre ganhei muito livro de presente. Aí, mais tarde, eu lembro muito bem que minha madrinha me deu de presente a oportunidade de escolher um livro por mês. Que tal? Foi assim, nossa, o maior presente que eu ganhava, né? Um livro por mês. Aí, na época, ainda tinha uma livraria aqui que era a de Sul, é bem antiga. Sim! Um abraço pro nosso amigo Bobs. Faz um tempo já. Aí era uma papelaria e livraria, né? Aí eu chegava lá, olhava a capa e lia a sinopse, e era isso, porque na época não tinha muita internet pra pesquisar sobre os livros, que nem hoje em dia, quando eu vou comprar algum livro, eu leio a sinopse, pesquiso resenha, converso com as pessoas. Naquela época não, chegava na livraria, era que nem filme quando você ia na locadora, né? Sim. Chegava lá, escolhia o livro pela capa mesmo, lia um pouco da sinopse ali e levava pra casa. Às vezes dava muito bom e às vezes o livro não era tão legal, mas eu sempre lia. Nessa época eu nunca abandonava uma leitura, sabe? Porque era um por mês, então eu tinha que aproveitar. Imagina que, né? Mas é show de bola. Eu tive, assim, tipo, uns fios que me incentivavam à leitura, mas o meu era aquelas revistas da Abril e algumas outras que eu não posso comentar aqui. Mas você, ali na tua infância, ali, eu fiquei sabendo que até você pensou em ser assistente do Maurício de Souza uma vez. Então, eu tinha... uma das primeiras coisas, assim, né? Além de astronauta, cantora, que eu queria ser quando crescesse, era trabalhar com o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ajudando ele a inventar as histórias. E a gente nessa parte a gente é muito confuso, né? Eu vi que você fez balé, dança também, essas coisas, né? Nossa, fiz de tudo, então, assim. Além de ser astronauta, bailarina, cantora... Queria ser assistente do Maurício de Souza. E nessa parte dos gibis ali, você começando ali com a literatura, que eu acho que é uma das primeiras coisas que já acontece, né? Eu Primeiro contato. Meu nenê mais novinho lá, a gente sempre tenta... Ele não lê ainda, né? Mas tem aquela coisa assim, tipo, o bichinho pega, o macaco, pra tentar incentivar mais, né? E você também desenhava, você criava suas histórias? Então, eu desenhava porque eu fazia os gibis, né? Eu via ali, comprava na banquinha, tinha uma banquinha na esquina, eu lembro bem que era no caminho de casa. Aí eu via e gostava daquela ideia de ter uma ilustração junto com a leitura. Só que eu não sei desenhar muito bem. Então ficava aquela coisa meio bizarra, assim, com a historinha ali, né? Mas eu criava gibis, criava historinhas mesmo de heroínas, de contos de terror também. Mas era mais isso, assim, o desenho não foi pra frente, infelizmente. E você tem alguma coisa guardada dessa época? Tenho, imagina. Tenho. Eu sou uma pessoa assim, que guarda bastante coisa. Eu tô com 34 anos agora e tenho bastante coisa que eu também guardei. Eu tinha, de herói, não sei o quê. Só que também não fui muito a fundo, né? Eu devia... Os professores de português da minha época deviam ter me incentivado mais. Tinha uma professora que ela assustou eu na leitura. Que ela falou assim, não, você tem que ler esse livro aqui de 300 páginas e me apresentar em 10 dias. Nossa senhora. Daí já estragava tudo. Isso já é um problema muito grande, porque na escola a gente aprende muito as leituras obrigatórias, né? Que tem que ter e tal. Só que eu acho que dificilmente uma criança vai começar a gostar de ler por conta dessas leituras, né? Eu li o Paulo Coelho, o Alquimista, né? Não podia apresentar porque esse livro não se encaixava com a grade e não sei o que não era livro pra mim na época. Sim. Falei, mas é tão legal esse livro, né? Então. Eu nunca esqueço que foi, acho que o primeiro livro, assim, que eu li inteiro, aonde eu senti aquela sensação na hora que ele fala que ele tá no deserto, que ele sente a areia em volta dele, tipo, parecia que eu tava vendo aquilo, sabe? Tipo, é muito legal. E, querendo ou não, Paulo Coelho é um grande nome, né? Sim, E outra foi o Diário... Acho que o Diário do Mago, acho que era... é dele também, né? Que tinha aquele negócio que... Não sei se era no Diário do Mago ou algum outro livro dele que tinha aquela... Que você... Quando morre... Não lembro. Tinha um negócio assim que, tipo... dizendo assim pra você imaginar a tua morte. E ver as pessoas chorando...
Daí eu parei de ler ali, fiquei um pouquinho com medo. Ah, vou pro próximo. Eu comecei a gostar mesmo de ler livro mais grosso, assim, sem imagem, com Harry Potter, sabe? Foi o que me introduziu mesmo, assim, na literatura, de gostar, de pegar. Hoje em dia eu pego livro bem grosso, cheio de página, e eu comecei por conta de Harry Potter, que é uma leitura bem levinha, assim, sabe? Pra você ver como que é o vício dessa menina, é só entrar no Instagram dela, lá, que ela fez um reels lá dela limpando os livros dela, lá. Tem alguns, até me perguntaram se eu contei, eu não contei. Eu acho que não coube todos os livros ali pelo tempo que o reels tem, né? Que é um minuto só, né? não coube. E aos 16 anos você começou a escrever Isso. o primeiro livro. Foi quando eu saí um pouco daquela coisa dos contos, dos quadrinhos, assim, e comecei a ter vontade de escrever algumas coisas mais longas, mais trabalhadas e tudo mais. Aí, nossa, era uma menina, né? Bem novinha, assim, mas sentia aquela vontade de me aprofundar um pouco mais numa história só. Então, foi um negócio bem engraçado, porque eu acordei de manhã e minha mãe comentou que tinha tido um sonho, um pesadelo, assim, com fantasmas à noite, uma coisa meio esquisita. E aí eu, nossa, tive o mesmo sonho. Não mesmo, assim, mas meio que aquela sensação de ter tido um pesadelo. Aí eu lembro que acordei, assim, com uma luz, sabe, no sonho. Só que eu tenho certeza, né, que isso provavelmente foi por conta dos filmes de terror que a gente assistia. E não alguma coisa sobrenatural. A gente, né, sempre assistiu muito filme de terror e tal. Aí eu pensei, nossa, mas isso dá uma história? Aí eu comecei a escrever alguma coisa ligada na vinda daquele sonho, né? Só que nunca veio pra frente. Aquela coisa, eu também comecei a escrever um livro até hoje. Então, tá lá em algum lugar até hoje. Aí foi... Por conta dessa história, eu lembro que eu precisei fazer uma cena do passado. Aí eu comecei a escrever essa cena, e elas passavam nos anos 50 ali. Mas era pra contextualizar o que estava acontecendo nesse livro dos fantasmas. Aí eu comecei a escrever... Era uma cena que teria umas 5 páginas. Só que quando eu vi, ela tava com 50 páginas. E foi se tornando uma coisa muito grande. Aquela onda ainda do computador, Word, essas coisas ainda? Eu escrevi no caderno. No caderno? Então... Mas você tem salvo isso? Eu tenho, só que os cadernos eu não sei onde estão. Eu até procurei e eu não consegui achar. Mas depois, essa história eu passei toda pro computador. Eu tenho todas as versões dela no Word mesmo. É o livro Apenas Uma Semana? Isso mesmo. Esse livro eu não contei assim pra quase ninguém, sabe? Porque ele aconteceu muitas coisas. Esse também foi um dos que eu tive bastante dificuldade de terminar, porque eu sempre tive muita ideia e eu não conseguia terminar uma história só. Eu queria ir pra próxima, mas eu falei, não, eu vou terminar. Aí eu terminei. Depois de um tempo não gostei mais, escrevi a história inteira. Aí agora ele tá ok, sabe? Mas tá lá guardadinho. Tá guardadinho. São gatilhos, né? Que a gente... Não dá pra esquecer, né? Que a gente começou, né? E você estudou no CID, né? Estudei a vida inteira. A vida inteira ali. Você nasceu aqui... Nasci em Porto União e morei em União a vida toda. Mas o coração é do mundo. É do mundo. A gente já chega nessa parte, então. Daí do CID você foi pra Uniguaçu, né? Isso, fazer fisioterapia. O porquê de fisioterapia? Então, não sei também. Eu acho que a gente sai da escola, assim, meio que... sem saber o que fazer, né? Eu acho que quem sabe tem muita sorte, porque eu saí meio, tem tantas opções, não sabia pra onde ir, eu gostava de jornalismo, sempre gostei de psicologia, gostava de várias coisas, e daí eu fiz o vestibular de fisioterapia. Não sei. Mas é que eu conheci 2 pessoas que eram físio, e elas tinham uma vida legal, assim, tinha uma estabilidade. Aí, né, você sai da escola, você pensa que quero estabilidade na vida adulta, né? E aí eu fui pra lá. E me formei. No começo da faculdade era meio assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar, mesmo com os pacientes, mesmo durante a faculdade, a gente teve estágio, aí eu gostei, sabe? Eu falei, pô, isso é muito legal. Você é formada já, né? Quanto tempo já? Me formei em 2017, foi a formatura. Tem um tempo já, né? Então já tá trabalhando na área, Tem né? um tempinho, sim. Mas essa parte, assim, tipo, vamos falar bem a verdade, assim, o pessoal do interior tem um sonho. Eu acredito que, né, nesse meio tempo que você escrevia e fazia essas coisas e tal, né, tipo, a cabeça, quero ser escritora, não jogava ao mundo ou à sociedade perante isso, né? É muito difícil, porque, na verdade, eu falo que
Puxa, eu não querer ser escritora, porque eu já sabia que era uma coisa muito distante, assim, é uma coisa muito complicada. É difícil chegar em editoras, é difícil chegar em agentes literários. É uma profissão meio distante de você conseguir ter uma estabilidade a partir disso. Então eu sabia que eu precisaria ter uma outra segurança. Então fui fazer a faculdade e consegui essa segurança, sabe? Mas a escrita nunca se perdeu em mim, sabe? Eu nunca consegui parar realmente de escrever. Então, e por eu tentar negar isso, eu acabei ficando muito ansiosa, tanto o título do livro. Mas é assim, eu sempre falo isso, porque, tipo, é o sonho de ser músico, né? Às vezes não que você vai pra fora gravar CD, mas você quer ser músico regional aqui, né? Sim. Mesmo aqui, eu conheço quem tá trabalhando na Ativa faz anos, são pessoas que têm empregos separados, né? Porque minha mãe sempre fala, uma vez, deu a pandemia, daí eu consegui um emprego, minha mãe falou assim... Que bom que conseguiu um emprego. Quando não estivesse trabalhando. Nada contra, mãe. Eu sei que você tá assistindo, mas agora eu sei que você tá feliz que eu tenho um emprego, né? Mas eu ganhava bem mais dinheiro com música. Mas daí vem a pandemia, hoje em dia tá todo mundo meio que Deus dará e... Mas estamos voltando aos pouquinhos. Não vou desistir do meu sonho. Isso aí, apoio. E nesse meio tempo que você fazendo fisioterapia, você pensou em desistir dessa... Sabe que não, porque assim, depois eu entendi que tá em mim isso, sabe? Faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou, assim. Então eu tentei meio que abafar um pouco isso pra ver se eu conseguia focar totalmente em outras coisas, mas eu não pude, mas desistir assim, não. Quem sabe, às vezes aquela parte de... bater uma ansiedade, um hobby, alguma coisa, você pegava se escrevendo, né? Sim, então, por mais... Até hoje eu falo, por mais que eu acabe não conseguindo mais trabalhar com isso, não conseguia divulgar, enfim, eu sempre vou estar escrevendo, sabe? Sendo pros outros ou pra mim, é uma coisa que eu faço, sabe? É o que eu sou, assim, então não dá pra desistir, né? É legal, eu vi um filme uma vez que tinha um cara... que ele trabalhava com frete e andava assim, tipo... ele andava nos Estados Unidos, assim, tipo, bem pobre. O dinheiro que ele tinha era dos fretes que ele fazia, que ele era chapa, carregava os caminhões, tudo e tal. E ele foi vivendo, mas um filme bem doido, assim, tipo, que no final ele morre. E não faz nada. Só que, tipo, é uma história real, onde ele parava, cada lugar que ele parava, ele via alguma coisa e escrevia canções. Tinha um livrinho lá e ele ficava escrevendo. E daí acharam esse livro, só que ele deixava tudo assinado dele, tudo e tal. Chegou alguém que descobriu esse livro e achou interessante fazer essas canções passar por direitos autorais da família. Da família dele. Isso que foi mais legal, porque alguém podia ter roubado. Podia roubar, assim. E a família dele hoje tá... Os filhos, né? Estão vivos até hoje, que é uma família... Até o filho dele é um cantor... que virou júri acho que do The Voice, sei lá, que era country e tudo e tal. Diz que que legal, bem famoso, olha tal, só. por causa das letras do pai dele, que não conseguiu fazer o sonho dele, mas ele tava ali batalhando pra que um dia, né, acontecesse. Era ele, né? Exatamente. Em algum momento aconteceu. Agora, voltando aqui na sua formação, né, você já trabalhou com fisioterapia ortopédica, né? Isso. O Pediátrica. que é neuropediátrica? Eu trabalhava com crianças que tinham algum problema relacionado a neurológico, né? Foi logo que eu saí da faculdade, assim, eu trabalhei com isso. Numa clínica aqui em União mesmo. Mas foi por pouquíssimo tempo. Aí depois eu fui pro Pilates. Legal, porque eu olhei ali neuropediátrica, eu fiquei pensando, né, deve ser alguma coisa relacionada, né? Mas com as crianças já não tinha pensado. Com criança. Outra coisa que pôs leigo, né? Todo mundo vê Pilates. Eu não sei o que é Pilates. O que é Pilates? Pilates é a cura pelo movimento, não. Tá. Mas basicamente... o Pilates é muito legal, assim, porque é o teu corpo descobrindo ele mesmo através do movimento, sabe? Você acaba descobrindo que você consegue fazer muitas coisas que você nem imaginava. E aquela bola é o principal instrumento do... Não o teu corpo é o principal. Porque a gente olha o marketing, é sempre aquela bola, né? Sim. Mas é legal, porque você consegue, além de tirar a dor, você consegue prevenir muita coisa. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer Pilates, sabe? Já me falaram um monte de vezes que eu tenho que fazer Pilates.
Mas e você, voltando ali nas tuas escritas ali, né? Você escreveu alguns contos. Escrevi online. Onde que você publicou eles? Publicava no Wattpad. Wattpad. Que é eu não conhecia essa ferramenta. Então, poucas pessoas, assim, conhecem. Só quem gosta de escrever mesmo, que normalmente encontra, né? Mas é uma rede social para leitores e escritores. Ela é gratuita. Hoje em dia, eu acho que tem alguns planos, mas você consegue ler lá de graça, publicar lá de graça. E eu criei essa conta lá. E não contei pra ninguém. Ninguém, eu nunca falava Vivendo pra aquele mundo ninguém. online. Né? Então tinha eu que estudava fisioterapia e eu que escrevia na internet. É tipo o Alexandre jogando RPG lá, que ele não conta pra nós. Não conta. Aí foi muito engraçado, porque eu conheci várias pessoas lá que não me conheciam da minha vida aqui, sabe? Então eu fiz amigos lá. Através da escrita, pessoas que eu já li alguns livros, pessoas que leram as coisas que eu escrevi lá e que eu levo até hoje, assim, que hoje já fazem parte de tudo, né? Que hoje eu uni as duas coisas. Mas eu postava lá. É bem bacana, assim. As pessoas podem comentar em cada parágrafo, elas podem votar em cada capítulo, elas podem te mandar mensagem, entrar em contato. E na hora que você publicou lá, não ficou pensando assim, ninguém vai ver, eu não vou ter... Então, eu pensava... É engraçado, porque eu pensava assim... tomara que ninguém veja. E ao mesmo tempo eu queria que as pessoas lessem, sabe? Mas de tanta vergonha que eu tinha, às vezes eu preferia que ninguém visse. Porque eu morria de vergonha do que as pessoas E era iam contos pensar. pequenos, assim? Sim, eram normalmente contos pequenos. Era um perfil do Wattpad mesmo. Acho que tinha um que era Escritores BR e um era Romances BR. Que... faziam esses concursos, assim, acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E aí tinha sempre um tema, sabe? E aí eu, pra ir treinando, né, jogava lá. E aí eu consegui ganhar 2 concursos lá dentro, sabe? Mas assim, concursos de leitura popular, que rolava lá dentro, o pessoal lá dentro votava mesmo, o pessoal ali do perfil que avaliava, né? Do nada ganhei o concurso aqui. Mas assim, ganhei, sabe? Um selo. Mas isso é show de bola, né? Tipo, a gratificação. Sim, não, foi muito legal, porque até então ninguém nem lia o que eu escrevia. E agora as pessoas estavam lendo e estavam gostando, sabe? Eu li alguns comentários lá, tem gente lá que tá mandando assim, você parou, tem que voltar aqui, não sei o quê. Eu quero voltar a publicar alguma coisa E lá. você chegou a publicar um livro completo na plataforma? Publiquei. Esse foi outro livro, além do outro, né, do Apenas Uma Semana, foi o segundo que eu escrevi. Então, aí eu tive essa ideia um dia, tava arrumando a cama, bem do nada, e eu tive essa ideia desse outro livro. E aí eu pensei, por que não, né? Vou postar lá. Aí é um livro mesmo, é um livro bem completinho. Aí comecei a postar os capítulos e através dele eu conheci muita gente que... Através dele mesmo que eu fiz muitos amigos, sabe? Que até hoje, assim, eu tenho contato e tal. Inclusive, um desses leitores desse outro livro, que é A Lista de Kiane, o nome, ele foi o leitor beta do Relatos do Coração Ansioso. Ele me ajudou na produção desse livro. Como funciona isso? Leitor, como que é? Leitor beta. É tipo um aplicativo, assim, que você seleciona lá, daí tem a versão beta do aplicativo? Não. Ele foi... leitor beta é a pessoa que lê o livro antes dele ser publicado. No caso, para te dar um feedback daquela leitura mesmo, sabe? Porque quando você está escrevendo, você entra naquele mundo ali que às vezes você pensa, puta merda, será que eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa legal? Será que eu tô vendo demais? Porque chega um momento que eu olhava assim e pensava, putz, isso não tá legal, sabe? Já queria apagar tudo. Aí eu falei, não, eu preciso de alguém pra ler isso pra mim, me falar, me dar uma opinião, sabe? Aí eu pedi pra ele, pedi pra mais 2 amigas minhas que eu também conhecia só pela internet. E aí eles leram pra mim e me deram um feedback legal. Aí eu me senti mais segura pra continuar o processo da publicação. Porque aí já não era só mais a minha opinião. Então é muito importante você compartilhar uma ideia com outras pessoas pra você ter esse feedback e saber que você tá no caminho certo. Ou então você saber o que você precisa arrumar pra melhorar, sabe? Sim. E essa lista de... Kiane, lista de Kiane, ela se encontra lá na plataforma ainda, né? Não. Não se encontra mais? Eu retirei a publicação porque eu tenho vontade de trabalhar nela de novo. Hoje, eu relendo ela, eu gostaria de mudar muita coisa. Assim, não
a síntese ali da história, mas eu quero deixar ela mais completinha, eu quero fazer algumas alterações no rumo mesmo da história, mas a ideia é a mesma, sabe? Mas eu quero trabalhar melhor ela para depois voltar a publicar. Eu ainda não sei em qual formato, mas é o próximo projeto aí. E que nem você estava falando ali, o mundo social à tua volta não sabia do que estava acontecendo. Você sempre teve vergonha, um medo? Demais, muita vergonha. É porque eu acho que escrever é visto muito também como uma besteira, um hobby por muita gente. Não que seja, mas muitas pessoas enxergam isso como, poxa, perda de tempo. Imagina, escrever um livro leva muito tempo. Tô quase 3 anos trabalhando nesse, sabe? Sim. Então você não sabe qual vai ser o resultado daquilo. Aí, além disso, eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar, sabe? Medo de julgamento acaba com sonhos, entendeu? Você deixa de fazer muita coisa por medo do que os outros vão pensar, e isso nunca vai te levar para lugar nenhum, você só vai ficar naquilo ali. E eu tinha muito medo. Eu não sei como se comporta na época de hoje, aí, com a internet, né, tudo. Mas na minha época tinha bastante meninas que escreviam, e, tipo, por mais que elas tinham um pouquinho de vergonha, a gente sempre pegava. Né? O que você tá fazendo aqui? E a gente adorava. Então, tipo, era contos, alguma coisa, tudo e tal. E a gente olhava e dava aquela, não, você tem que continuar. Eu lembro muito bem, porque a gente não tinha internet. Elas mandavam, escreviam, tirava xerox. Era aqueles mimeógrafos ainda. Vou tirar aquele exalcão pra chegar em casa. Vai ter que explicar o que é mimeógrafo. E daí, pra muita gente, né? E daí a gente lia em casa e era, tipo, além de ser um passatempo, entretenimento, era muita coisa legal. Eu lembro que de um conto uma menina fez, eu escolhi ela escreveu 4 músicas pra mim. Que pra legal, gente apresentar olha só. no festival, e teve um festival que a gente ficou em primeiro lugar com a música dela ainda. Olha que bacana. Eu falei, não, você tem que vir cantar ela. Daí ela não queria, não, quero escrever. Peraí, né? E tal. Mas até hoje tem contato com ela, ela meio que parou, falou, você tem que voltar a fazer isso aí, porque era legal. Ela falou assim, hoje eu tenho um pouco de vergonha, né? Aquela coisa que acontece, né? Eu acho que eu errei muito nessa parte, porque eu nem sabia direito do que eu tinha medo, sabe? Tanto agora eu nem sei, olhando pra trás, eu nem sei explicar exatamente do que eu tinha medo. E quando a gente não sabe do que a gente tem medo, ele se transforma num monstro, assim, que vai te parar, sabe? Que vai te deixar apavorado, então... E aí eu ficava naquela, sabe? E pra você se livrar desses monstros que você teve aí... Você teve uma experiência aí, né? Viajando. Algumas. Você foi... A primeira você foi pro deserto de Atacama, né? Isso aí. Como que foi essa experiência? Então, foi uma coisa bem doida, assim, porque foi outra coisa que eu não contei pra ninguém que eu ia fazer. Só foi? Só fui. Mas eu sempre tive muita vontade de viajar pra outros países, assim, e... Né? Antes eu nem tinha condições para isso, depois comecei a trabalhar mais, ganhar meu dinheiro, consegui economizar, aí já era uma possibilidade. Só que eu nunca tinha pessoas interessadas a fazer esse tipo de aventura assim comigo. Se for ficar esperando. Eu tinha muito medo de ir sozinha, sabe? Pegar o mochilão e ir, sim. Então ficava meio travado naquilo ali. Aí eu lembro bem que eu vi um story de uma menina que eu já seguia, que ela era nômade, assim, na época. E isso foi perto do meu aniversário, em janeiro. E ela tava lá no deserto de Atacama, que já era um lugar que eu queria muito conhecer. E aí eu pensei, putz, eu vou pra esse lugar. Aí eu falei, não... Em janeiro do ano que vem eu vou estar passando meu aniversário lá. Aí eu comecei a guardar dinheiro, me programar pra aquilo ali, né? Daí ela lançou uma expedição, que é um grupo de pessoas que vão pra viagem pro deserto do Atacama. E acho que isso foi em maio. A viagem era em outubro. Aí eu falei, não, eu vou antes. Vou aproveitar esse grupo aí, né? Peraí. Aí mandei mensagem pra ela e que falei... tem alguém que eu converso, pelo menos, né? Não, eu nem conversava com ela. Você só acompanhava. Ela é influencer de viagem, assim. Eu nunca tinha falado com ela. Daí ela abriu esses grupos e pra qualquer pessoa, sabe? Eu pensei, vou mandar mensagem. Mandei, fechei a viagem e comecei a me organizar. Eu não tinha nem mochila, eu nem falo espanhol, sabe? Aí
me organizei e tal, fui. Aí contei pra minha mãe uns dias antes de ir. Só uns diazinhos antes. Aham. Mas, né, já tava formada, mas ainda assim, a gente mora numa cidade do interior, então tudo fora daqui dá medo, né? E pra mulher dá mais medo ainda. Então, nossa, minha mãe falou, não, vai, isso aí é tráfico humano, sabe? Tráfico humano. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Falei, não, mas eu vou, já tá tudo certo, né? Já tinha tá tudo comprado pago, agora se não passagem. quiser que eu não vou, pague o dobro agora. Nossa, imagina. Aí eu peguei e fui. Engraçado que eu já inventei mais paradas nessa viagem, né? Eu parei em Santiago, eu nem fui direto pro deserto, porque eu conheci 2 meninas antes, pela internet, que elas também iam nessa mesma viagem, e a gente decidiu ficar em Santiago 2 dias antes de ir pra lá. E eu também não conhecia elas, não conhecia ninguém, sabe? Só fui e conheci Santiago e não era nem pra mim ter conhecido. A sorte, tipo, que... Cara, muita gente, assim, foi muito legal comigo no caminho. Eu conheci pessoas no aeroporto que sentaram comigo no avião, que me deram umas dicas, porque eu tava, assim, perdidaça, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou? Onde que eu deixo minha mala? Eu já tinha viajado de avião com a faculdade, mas era um grupão da faculdade, todo mundo que eu conhecia. Então, foi a primeira experiência sozinha, assim, até chegar lá, né? Aí, lá em Santiago, eu encontrei essas meninas e foi muito legal. Tipo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Aí, de lá, a gente passou 2 dias em Santiago, passeando por lá e tal. E a gente foi pro Atacama. Pegamos um outro avião, fomos juntos pro Atacama e lá encontramos o resto do pessoal, né? Que eu também não conhecia, que ninguém se conhecia. Uhum. Aí, não, e lá foi, assim, sensacional. Eu não consigo descrever o quão legal foi conhecer essas pessoas naquele momento. Conhecer aquele lugar do Atacama é fora de série. Parece uma paisagem, assim, de um quadro, sabe? Não parece real. Eu me sentia dentro de uma foto. Eu vi que você gosta também de fotos, né? Então. Mas esses lugares normalmente não tem como descrever nem por palavras e nem por fotos, né? Nossa, não, é fora de série. O céu lá à noite é muito estrelado. Sério, é muita estrela mesmo, sabe? Não parece real. Um painel de LED, assim. Então, aí lá, tipo, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa que eu nunca tinha feito, assim. Imagina, acampei no deserto, dormindo naquele céu estrelado, sabe? A gente subiu, o meu primeiro vulcão eu subi lá. E foi uma coisa que nem tava no roteiro, assim. Eu cheguei lá e já tinha levado um dinheiro a mais, já tinha pegado o hostel lá uns 2 dias a mais, porque eu queria fazer esse rolê do vulcão. E até então eu ia sozinha. Uhum. Aí, chegando lá, eu comentei com algumas pessoas, e essas algumas pessoas se interessaram, comentaram com outras pessoas que estavam no grupo, e daqui a pouco todo mundo queria ir. E aí, a gente tirou um passeio lá do finalzinho da viagem e colocamos o vulcão. Então, uma coisa que era pro trilho sozinha, toda a galera foi, sabe? Foi. Todo mundo se animou em ir. Aí, subimos todos juntos. E, pensa, eu não tinha nunca tinha subido no vulcão, nunca tinha estado em altitude, vulcão. Qual roupa pra mim colocar pra ir pra subir no vulcão? Eu não sabia nada, assim, aí... E acho que era mais de 5.000 metros de altitude, já sente muito efeito, sabe? E o pessoal lá também, nunca tinha estado num lugar assim, nunca tinha feito alguma coisa parecida com essa, sabe? E aí foi uma superação muito grande, foi louco, assim, foi demais. A gente conseguiu subir aquilo lá e todo mundo chegar lá em cima, sabe? Eu lembro que eu cheguei, eu olhei em volta, tava todo mundo lá. Nossa, foi muito emocionante, assim, todo mundo chorando, se abraçando. Mas foi bizarro, acho que foi o começo de um despertar pra muita gente ali. Eu acho que a gente tinha que estar lá naquele dia fazendo aquilo, sabe? Tanto que depois daquilo, a vida de muita gente mudou. Teve uma das meninas que estava lá, que ela largou tudo, ela morava em Brasília, e foi morar no deserto. Ela ficou um tempão morando lá no deserto, nesse hostel que a gente se hospedou. É isso que eu tenho medo. Então... Eu vou estar lá no Japão, cara. Tchau pra vocês aqui. E pior que isso, desperta muita coisa, assim. Você fica, putz, meu Deus, a vida é muito legal, sabe? Muito da hora, assim, tem muita mas coisa. eu tô com uma vontade de sair desse país que você não tem noção. Nada contra, eu amo o Brasil. Mas atualmente, do jeito que tá, Nada contra, eu só quero que exploda. Nada contra, eu quero ir embora. Essas eleições eu só quero que se matem, eu quero, sei lá. Não quero estar aqui. Quero lá. Eu vou fazer que nem o Belchior, cara. Colocar o carro no estacionamento,
de algum lugar e parar no Chile. O Belchior foi o maior brasileiro que existiu no mundo, né? Você viu o Fantástico indo lá entrevistar ele? Não vi, não assisti. Deixa o carro lá, não tem nada, não devo mais nada, já fiz muito pra aquilo lá, eles têm que mais que me agradecer. Eu falei, cara, bate a palma, Belchior. Belchior é um cara muito, muito massa. E o que aconteceu, assim, tipo, depois, né? O que mudou em você, assim? Tipo, você olhou pro Morro do Cristo aqui... Não, tipo, eu nunca voltei pensando assim, nossa, agora a vida é lá fora. Eu voltei olhando pra tudo de um jeito diferente, sabe? O Morro do Cristo ficou ainda mais bonito, sabe? Parece que eu... Não nem enxergava ele lá. Saí de mim, assim, eu comecei a ver muitas coisas de uma forma diferente. Legal. E isso que foi o mais bacana, assim, sabe? Eu comecei a dar muito mais valor pra outras coisas que antes eu não prestava tanta atenção, sabe? E foi, assim, uma loucura, porque eu voltei e eu falei, não, eu preciso me lembrar sempre dessa sensação e eu vou fazer uma viagem por ano, porque não era o que eu conseguia bancar, assim, que não é barato. Mas aí eu me comprometi comigo mesma, uma vez por ano, fazer alguma coisa assim, viajar sozinha, porque eu só saio daqui sozinha, mas eu acabo encontrando outras pessoas lá, né? E ter esse tipo de experiência diferente mesmo, sabe? Mas é legal, né? Você encontrar pessoas que têm essa energia e gostam, né? Sim. Eu olho lá, a nossa amiga Bianca lá que trabalha lá junto comigo, ela foi, não sei aonde, que cidade que ela foi lá. E tirou foto na frente do negócio do assassinato ali. Daí eu falei, mas eu agora já tenho medo de você, né? Ela gosta do negócio de crime, coisa assim. Eu falo pra ela. Sim, mas eu gosto, a gente troca figurinha só. E ela foi pro Atacama também. Daí eu olho lá o Spotify dela, volta e meia lá, crime com café, não sei o quê. Eu falei, vamos ser amigo da Bianca, né? Um abraço pra Bianca, depois eu mando esse corte aqui pra você. E daí no ano seguinte você foi pra Patagônia. Isso aí, fui pra Patagônia. Aí também, eu voltei, aí no que eu voltei, né, uma coisa que mudou, assim, eu comecei a pesquisar muito mais conteúdo de viagem, né, queria ver tudo, vai pra onde que eu ia na próxima viagem, né. Aí eu encontrei esses dois meninos que levavam a galera pra viajar também, sabe, encontrei pelo Instagram também, não conhecia. Aí eu comecei a seguir eles, acompanhar o trabalho deles. Mas era assim, tipo, também a mesma coisa. Eles chamavam a galera, falavam, tamo indo pra tal lugar, quem quer ir, bora lá, sabe? E aí, quando eles abriram essa viagem pra Patagônia, mandei uma mensagem. E aí, cara, logo que eu mandei mensagem, eu me senti muito fazendo parte de uma coisa, sabe? Tipo, foi muito legal, assim. Aí também, fui pra Patagônia, cheguei lá um dia antes, eu acho, mais ou menos. E aí é muito engraçado, porque você chega no lugar e a gente sempre ficava em hostel, né? E aí a galera já te acolhe, assim, te recebe muito bem, sabe? Você fica sentindo muita vontade, por mais que você tá longe pra caramba de casa, mas você se sente muito em casa, sabe? Aí lá, nossa, também foi sensacional. Eu conheci pessoas, assim, que parecem da minha família, sabe? Tanto agora lá em São Paulo, eu encontrei uma dessas minhas amigas e outras pessoas também lá, que até hoje, assim, eu sei que vão ficar pra vida, sabe? Imagino, né? E você viu a neve pela primeira vez lá? Lá, foi em Ushuaia. Eu vi umas fotos lá, mas é neve, né? É neve. Sim, não é que nem aquela que deu em 2013, 2012. Lembra aquela vez lá? Aqui, né? Aqui caiu, mas bem no dia eu fui pro Paraguai, no dia. E na Serra do Leão tava uma nevasca. Nossa. Só que quase ninguém viu. E foi só ali na Serra do Leão. Você tava lá na... Eu falei, caraca. Daí, tipo, na hora que você escutava dentro do carro, o carro fechado, você escutava o asfalto trincando. E a gente tentando andar devagar, porque cada freadinha que dava, parecia que o carro andava mais, assim. Eu falei, não somos acostumados a colocar corrente no carro daqui, então. Né? E o que mais você pode contar lá de Patagônia? Cara, a gente viu muito lugar bonito. Lá também. Sério, eu escolhi bem, sim, sabe? Tive sorte de Quanto tempo você ficou lá? Acho que deu uns 12 dias, 12 assim. É tempo, né? 12 dias. Eu acho que foi isso. Aí a gente fez muita viagem de carro por lá também, eu 3 dias em casa de parentes e já tô voltando. A gente acabava andando muito. Foi diferente um pouco do Atacama, que a gente ficou no mesmo lugar, que era um hostel no meio do deserto, mas longe de tudo. Lá na Patagônia, não. A gente começou num lugar e foi indo pra frente. Foi andando de carro, foi indo e ia cada hora pra uma cidade diferente. Em cada cidade tinha muita coisa pra fazer, né? Muito passeio e tal. E era muito divertido, porque a galera lá gostava muito de ir pra trilha, voltar da trilha, parar no bar, beber, sabe?
ir dormir, ir pra trilha, voltar, beber. E era assim, bebia na trilha. Se libertar, né? Aí era muito divertido. E o povo é animado, sabe? Então, e era muito engraçado, porque brasileiro fora, brasileiro aqui já gosta de festa e bagunça. Brasileiro fora, as pessoas iam pedir pra tirar foto com o grupo, sabe? De tão Isso vira doido. artista, né? Os caras viram artista. Aí lá também a gente foi no Glaciar Perito Moreno, que deu pra andar mesmo em cima da geleira, sabe? Foi uma experiência bem legal. Eu não ia. Vai quebrar esse troço aqui, né? Eu assisti muito filme. Não vou. Não vou. Mas acho que você chegar na hora, você vai, né? Porque a experiência é única, tá ali na tua frente, né? Quando que você vai fazer de novo? É, isso que você fica pensando. Quando que eu vou voltar aqui de novo? Porque não é barato pra fazer esse tipo de viagem. E quando você tá lá, você fala, não, eu vou. O que tiver pela frente, eu vou, né? Eu sei. Eu fui pra Cascanéia uma vez, vi aquele tobogã, eu falei, eu vou. Não quero nem voltar pra Cascanéia. Nunca mais. Eu Foi uma vez, foi. Daí chegou em 2019, né? Então, Isso. 2019 é um ano antes da pandemia, né? Daí você fez uma viagem pra Guatemala. Aí, então, esses meninos que eu conheci lá, que organizaram essa viagem da Patagônia, depois eles acabaram se tornando uma empresa mesmo, um clube de viagem. Tipo, eles formalizaram o negócio. Que legal. E continuam até hoje vendendo esse trabalho, sabe? Então, eles levam ainda a galera pra passear no mesmo estilo pra viagem. Só que agora eles já são uma empresa, é La Ruta Madre o nome. La Ruta Madre. Isso aí. Vamos fazer propaganda, né? Porque, olha, alcançando o pessoal de longe, Vale né? a pena, olha. Quem tem medo de viajar sozinho, também inseguro, vai com eles, que é muito bacana. Assim. E Guatemala, você viu um vulcão também? Fui com eles, Fui com eles. Aí lá... Aí também, nossa, que loucura. Guatemala foi loucura total, assim, porque é muita coisa pra ver. E choveu pra um caralho quando a gente tava lá. Então... Não tenha medo, é um podcast, você pode falar mais aqui. Então, muito passeio que a gente fez lá, a gente acabou pegando muita chuva. Inclusive, pra subir o vulcão, a cidade estava assim, embaixo da água. Tava uma chuva torrencial. A gente acordou naquela manhã pra ir pra lá. Tava chovendo muito. Tanto que teve muita agência lá, de lá mesmo, os guias, estavam cancelando a subida por conta de deslizamento de terra. Tava meio tenso ali o negócio. Mas o nosso guia, né, que é de lá mesmo, conhecia a montanha, tipo, muito bem. Ele falou, não, vamos lá, eu garanto, né? Tipo, confiava no taco dele, assim. Aí a gente... Vocês estão aqui a aguentar toda essa chuva? a gente falou, então bora, né? Você tá dizendo, vamos lá. Aí a gente foi... E aí foi um negócio legal, porque acabou que foi só o nosso grupo. Então, tipo, só tinha gente lá. Não tinha mais nenhum outro grupo de outros guias. Foi só a gente subindo. Aí a gente subiu na chuva, mas uma chuva, assim, demais. Aquilo escorria, sabe? Subiu todo mundo com capa de chuva, daí carregando mochilão pesadaço, sabe? Sim. Que aí você tava indo pra acampar, tinha que levar água pra comida, água pra beber, além de roupa, barraca, colchão, colchonetezinho, né? Isolante. Aí foi engraçado porque a gente subiu tanto, e lá também tem um pouquinho de altitude, acho que chega uns 3.000 metros. A gente subiu tanto, e era muito íngreme a subida. E o negócio se deslizava ali, nossa, mas olha, tomba, assim. Aí a gente acabou subindo, que a gente passou as nuvens. E aí começou a abrir o tempo, sabe? Aí eu falei, caraca, isso foi uma coisa muito de Deus, assim, parece, sabe? Outro mundo, né? Ele falou, pô, vocês já se foderam, então eu vou dar uma ajudinha aqui pra vocês. Aí, cara, ficou limpinho o tempo. Aí a gente, putz, nem acreditava, assim, naquilo, sabe? Aí a gente chegando cada vez mais perto, porque foi a maior trilhona até chegar no local lá do acampamento, pra fazer mais uma trilha pra chegar lá no Fuego, que era o vulcão. E aí... O nome do vulcão é? Fuego. E o outro era o nome mais criativo para o vulcão. Então... Eu não conhecia um vulcão chamado Fuego. Agora Fuego, imaginei que existiria. Aí a gente chegando lá, cada vez mais perto, começou a ouvir o fogo explodindo. Aí você se dava conta que você estava caminhando em direção ao vulcão explodindo. Em erupção. E ele é um vulcão que ele tá sempre em erupção. Então ele é muito conhecido
pelo turismo lá, porque é uma coisa difícil, assim, de você ver seguro, né? Então... Ele é tipo aquela panela de arroz que fica ali, daí para e fica... o tempo todo ele tá lá explodindo. Aí a gente chegando, assim, aquele barulhão, barulho de explosão mesmo. Terra treme, tudo? Não chega a tremer, mas é um barulhão. Aí você, nossa, cada explosão era gritarada, né? E só a gente ali na trilha. Então, tipo, era tudo nosso, sabe? Aí a gente chegou no acampamento de cara com o fogo, assim, você via ele ali, uma explosãozona, sabe? Todo mundo se abraçando, aquela coisa. Cara, a gente tinha chegado lá, sabe? E o acampamento também, só pra gente ali. Foi muito, muito da hora. Aí ali você tinha mais uma trilha pra fazer até você chegar a 600 metros do vulcão Fuego. Que foi onde a gente sentou ali pra ver ele explodir. Era o lugar mais perto que dava pra... Mas dava pra chegar assim, tipo, a boca, alguma coisa assim? Não. Nossa, né? Que legal. Vamos pescar um magma, legal. Ali não, que ele explode real, assim. Tanto que a gente chegou lá, essa outra trilha que a gente fez já era noite, então todo mundo com lanterninha na cabeça. Era umas pirambeiras, assim, tipo, eu ficava assim, meu Deus, por isso que minha mãe não quer que eu viaje, né? Eu só vou pra esse tipo de rolê. Aí a gente chegou no local lá, o guia falou, não, aqui tá bom, vamos sentar aqui, né? Aí sentou todo mundo ali no escuro, aí daqui a pouco o negócio explodiu, assim, aí você vê aquele monte de lava voando, sabe? E descendo pelo vulcão mesmo, fazendo aquele desenho, que sabe? Coisa legal. 600 metros? Uhum. Meu Deus do céu. Aí teve um gente que perguntou, nossa, mas não é quente? Não, cara, muito gelado lá, muito frio. É um choque térmico, né? Que dá, principalmente em cima das nuvens ali, tudo, né? Aí cinza, tinha chuva de cinza, assim, sabe, bastante. Mas... Tava cuidando com a mochila aqui, pra não dar uma queimadinha. Aquele cheiro, acho que enxofre. Nossa, bem, bem forte. Aí a gente ficou ali um tempo vendo aquilo sem acreditar, assim. Até hoje, às vezes eu olho vídeo, foto do dia, eu fico pensando, caraca, Que rolê doido, né? Que rolê! Aí a gente voltou pro acampamento, né? Que é um pouco mais longe dali. E dormiu lá, escutando o negócio explodir, tipo... Na nossa frente. E daí na hora que desceram lá embaixo, tava chovendo de novo? Não, daí tinha uma galera já subindo. O bom então... que depois subiu, deu pra secar as roupas, tudo já certinho. E de todas essas experiências de viagem, trouxeram alguma inspiração pra escrever? Demais, assim, mas acho que... O que eu mais ganhei com essas experiências foi me descobrir mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito com medo de muita coisa, assim, tanto que eu me provoco a esse tipo de coisa. Vir aqui, eu não gosto muito de... Eu tenho vergonha, sabe? Mas eu me provoco a esse tipo de coisa nova. Vou. Porque isso me traz um crescimento pessoal, uma autodescoberta muito grande. E isso é muito importante pra mim. E as viagens, elas me fizeram... me descobrir muito mais coisas sobre mim que eu não sabia, sabe? As experiências que eu tive ali. Então, eu fui descobrindo várias coisas e isso foi me libertando daquele monteiro de medo que eu tinha. E foi o que foi me encorajando a escrever, a me mostrar mesmo. E então, isso foi muito legal, sabe? Eu me senti mais segura, muito mais corajosa depois dessas experiências, sabe? E eu não quero parar agora que acabou a pandemia, quero... voltar a viajar. Show de bola, ó, que a gente tá com a minha mãe, que ela mandou uma mensagem, né, que eu acho que ela ficou com medo que você fosse embora daqui, né? Ela falou assim, ó, quem toma água do Rio Iguaçu sempre volta, né? Ela fala, veja por mim mesmo. Falou a mulher que tá 1 ano, que vem aqui só pra dar um oi no final de semana e alguém se machuca, ela tá viajando cuidar de alguém, né? Um abraço aí pra todo mundo, eu sei que minha mãe é um anjo. Um abraço pro tio Joel. Mãe. A Emilise, que trabalha com nós também, que tá dando um oi, a minha esposa também está aqui. Que legal, mandou um oi pra ela. E aqui, então, a gente chegou ali em 2019 mesmo, né? Que foi um ano que aconteceu muita coisa, né, pra você, né? Isso aí. Então, muita coisa acabou acontecendo, assim mesmo. Coisas boas, coisas ruins. Eu tava meio que sentindo muita coisa ao mesmo tempo. Tive problema de saúde na família, muita mudança, muita vontade de fazer coisa diferente, assim. Então, acabou que eu comecei a escrever demais, assim. Só que também não mostrava muito. Eu falava para algumas pessoas que eu conheci nas viagens, que eu escrevia e tal. Eu tinha um Instagram que era anônimo, aí eu postava lá as coisas, quase ninguém sabe disso. Mas se perdeu já, né? Agora eu já nem... vai, né? Eu também tinha eu tinha o Twitter, né?
Daí ela apagava. Quando ia reclamar de alguma coisa. A Nick Dias aqui tá acompanhando nós aqui, né? Olha Também, só, Alexandre? Um beijo pra ela. E deixa eu voltar só aqui que eu dei uma perdida. Então, ali eu tenho aqui uma frase aqui. Foi o ano que jorrava palavras, né? É, isso aí. E foi aonde surgiu a ideia do livro Relatos de um Coração Ansioso? Surgiu lá. Como que foi essa ideia inicial em si? Então, eu sempre gostei de criar histórias mesmo, né? Como no início ali sempre foram histórias que eu inventava e tal. Teve a lista de Kiane, né? Apenas uma semana, os fantasmas lá. Mas depois de um tempo eu comecei a escrever muito coisas mais pessoais, assim. E nesse ano, como aconteceu muita coisa... Nossa, aí eu comecei a escrever muito texto solto. Às vezes era alguma frase ou outra, eu escrevia e aquilo foi ficando meio que embaralhado ali. Aí... Tava voltando numa viagem, tava voltando de Curitiba, vindo pra cá. E aí eu tava escrevendo um texto no ônibus, né? Que eu escrevi assim onde dava. Eu tava escrevendo no bloco de notas do celular. Aí eu pensei, putz, e se eu criar um livro disso tudo, sabe? Eu já tinha conteúdo suficiente, sim, pra isso, sabe? Aí voltei nessa viagem pensando, né? Cheguei em casa, vou tentar dar uma organizada, juntar esses textos, ver o que dá. E aí foi saindo, daí ele foi surgindo assim. E essa parte assim, tipo, né, a gente olha e pensa assim, né, fazer um livro com história e pá, não sei o quê. Essa parte assim, como você foi criando, como foi dividindo? Eu vi que você dividiu em 3 partes, né? Isso, então, esse livro ele foi dividido em 3 partes. Aí, como eu tinha muito texto solto sobre vários assuntos, eu acabei escolhendo falar no primeiro capítulo mais sobre a vida mesmo, algumas reflexões, assim. Muito do conteúdo que eu posto no meu Instagram é parecido com o que tem nessa primeira parte. Embora tem muito texto que nunca postei em nenhum lugar no livro, mas acho que é mais parecido assim com essa primeira parte. Na segunda parte eu escrevi muito sobre o amor romântico mesmo. Então essa parte que eu ficava mais receosa de mostrar para as pessoas. E essa parte eu nunca postei em lugar nenhum. Foi direto pro livro, tá lá. Aí a terceira parte foi muito mais dessa autodescoberta mesmo, autoconhecimento, que, né, depois de um tempo eu comecei também a fazer terapia, que me ajudou bastante a destravar ainda mais esses medos, essas coisas que eu tinha dentro de mim. O pessoal tem receio, mas é sempre bom, né? Eu acho que todo mundo devia fazer. Muito bom mesmo, todo mundo devia fazer. É muito... Você acaba conseguindo organizar muita coisa, assim, que você tem dentro de você, que parece que é uma bagunça, mas aí na terapia você dá uma organizada. Aí essa terceira parte é muito disso, então trouxe muito também do resultado das experiências das viagens, que eu fui me descobrindo mais, fui me tornando mais corajosa. Eu falo muito sobre o passarinho sair da gaiola, né? Tem um texto ali. Estamos ao vivo, tivemos um pequeno problema aqui na nossa conexão, né? Deixa eu só dar aqui um teste aqui, ó. Voltamos, sim. Apareceu que a gente voltou. A gente tava falando sobre as partes do livro, né? Que foi dividido em 3 partes, né? Essa foi uma parte que já está marcada aqui, né? A pergunta que eu ia falar ali, a segunda parte que você fala sobre o amor. É um livro pessoal, né? É um livro bem pessoal. Mas assim, como eu tinha outras histórias também, outros livros, eu peguei muito daquilo, sabe? Então eu peguei alguns recortes de outros livros, então dei uma mesclada ali no meio, sabe? Mas é isso aí. E aqui, ó, um abraço aqui, bem na hora que parou, né, o nosso programa aqui, a Carol Mary, né? Amando conhecer um pouquinho sobre mais da Jéssica, né? E, um beijo pra Carol. E dessas 3 partes aqui, então, seria a primeira parte da vida, a segunda parte sobre o amor e a terceira parte sobre a libertação, né? E ele mesmo sendo um livro pessoal de vivências, você conheceu pessoas que leram o livro e como que foi, assim, tipo, esse... Sim, então... Isso que eu achei bem legal, porque por mais que ele é um livro bem pessoal, tem muitas coisas que eu escrevi sobre sentimentos meus mesmo, mas teve várias pessoas que vieram me falar que parece que o livro foi escrito pra elas, sabe? Então, essa parte é muito legal, é muito gostoso saber que alguma coisa que eu escrevi em algum momento foi útil pra outra pessoa, que outra pessoa se identificou em algum momento também. Então, essa parte é muito gostosa, assim. Saber que as pessoas estão lendo ele já é
É o sonho, né? É impressionante, às vezes, onde a gente se encontra num ponto do mundo que a gente pensa que às vezes a gente é único, mas a gente é muitos, né? Sim. Em muitos lugares do mundo, né? É isso aí. E quanto tempo demorou o processo, né? O livro, vamos começar dizendo assim, tipo, não é editora, ele é totalmente independente. E quanto tempo? Então, desde da escrita mesmo, quando eu comecei a organizar ele, até os livros impressos foram quase 3 anos, assim. Então, foi um tempinho aí. É, né? Foi bastante tempo. Mas como eu participei de cada etapa, eu trabalhei em cada processo, eu consegui entender o trabalho de você publicar um livro, que não é uma coisa tão simples como às vezes parece. Hoje em dia eu pego um livro e eu fico pensando, cara, é muita coisa que tem que ter pra isso aqui tá aqui na minha mão, sabe? Eu já vejo com outros olhos, assim. Então, são vários registros, preciso de outras pessoas pra lerem ele antes de você tá oferecendo pra compra, sabe? É preciso de pessoas que revisem, porque você lê tanto aquilo que, nossa, eu lembro que chegava uma hora assim, parecia que eu não tava me enxergando mais nada, tava vendo tudo embaçado. Então, eu tinha muito medo de perder alguma coisa, ter algum erro. É preciso da diagramação, então, pra organizar ele nas páginas mesmo, da capa. E antes de eu abrir isso para outras pessoas, para as pessoas que trabalharam comigo na produção mesmo, eu ficava pensando que eu deveria fazer tudo sozinha. Então, eu já tava com uma ideia, não, vou aprender a diagramar, vou aprender a fazer capa, sabe? Só que, cara, é impossível e nem é legal. Depois eu entendi que, cara, antes eu achava que era, tipo, eu estar trapaceando, eu querer pedir ajuda de outras pessoas. Mas hoje eu vejo que compartilhar isso com outras pessoas transformou esse sonho em muito mais do que meu, sabe? Ele se transformou num projeto muito maior. Dar ele para outras pessoas lerem, para me ajudarem a fazer ele o que ele é hoje, que você pode pegar e folhear e ler. Cara, foi muito legal, sabe? Eu me senti muito mais feliz, assim, com tudo depois que eu abri ele para essas pessoas, quando eu compartilhei. Por isso que vira obra, né? Porque é aquele compartilhamento de você, né, fazer todo esse trabalho. E você poderia explicar sobre a capa? Então, a capa, quem fez foi a Babi, ela tá ali no comecinho, né, na ficha. E foi um trabalho bem legal, assim, que a gente fez juntas. Porque antes, né, de eu contratar ela, de eu chamar ela e tal, fazer um orçamento, eu tinha muita ideia do que eu queria, só que eu não sabia exatamente, não tinha uma imagem. Eu queria que fosse uma coisa aberta, uma coisa que transmitisse mesmo esse sentimento de liberdade, de tranquilidade, sabe? Então, aí eu conversei com ela depois, mandei algumas referências, a gente trabalhou um pouco até chegar nesse resultado. E aí foi muito legal, porque ela conseguiu... Sabe que eu trabalho com palavra, né? Então eu não consegui explicar pra ela, mas eu usei muito palavras pra tentar explicar o que eu queria da capa. E ela conseguiu transformar isso tudo numa imagem. Então foi perfeito, assim. Aí eu vi, cara, tipo, nunca que eu ia conseguir fazer isso sozinha, sabe? Aí foi muito legal, assim. Mas acho que ficou bem... Vou pegar ele aqui, né? Combinou bem, assim, com o livro mesmo. Relatos de um Coração Seus. As paletas de cor dele ficou muito show de bola, né? Sim. Outra coisa engraçada foi que eu falei pra ela que eu tinha vontade que ele tivesse amarelo e rosa, né? Cor de rosa. E aí, no dia que a gente teve essa reunião, que a gente sempre... Ela não é daqui, né? Então, a gente sempre fazia videochamada e tal. Reunião online mesmo. Aí, ela falou, cara, sério, sabe que eu adoro essas cores? Aí, ela me mostrou a garrafinha de água, o celular dela, tipo, era tudo rosa e amarelo. Ela falou, nossa, que coincidência legal, né? Então... Também teve isso, assim, foi bacana. Então tá aqui, ó, revisão Vanessa S. Marine, né? A capa Bárbara Clares Venturotti. E diagramação... April Cruz. Ela escreve também, esse é o nome que ela usa. Isso para catálogo. E como que foi o lançamento? O lançamento foi muito legal. Também foi outra coisa que eu tava meio assim, faço ou não faço, faço ou não faço. Um lançamento, né? Um livro independente. Mas aí, eu fiquei pensando, poxa, eu quero compartilhar isso com mais pessoas ainda. Eu quero estar comemorando isso com outras pessoas. Eu sempre gostei muito de fazer festa, né? Então, eu quis
compartilhar esse momento, sabe? Não queria guardar só pra mim. Então foi mais isso, foi uma comemoração mesmo. Tem que fazer, né? Até você inicia o livro aqui, né? Pra você que foi o meu maior medo e coragem, né? E na próxima página já o título Nasce um Coração Ansioso, né? E é uma vitória, né? Querendo ou não, né? Tipo, ele tá aqui... Imagino que você olha pro livro e deve sentir muitos sentimentos, né? Nossa, nem acredito. Agora, né, que você tá nessa época de lançamento, né? Que você tá correndo, né? E você foi agora... Você tava semana passada agora? Essa semana aí? Semana passada você tava em São Paulo na Bienal, né? Fui pra Bienal. Aí lá também foi muito bacana. Eu já tinha participado da Bienal em 2018, que foi a última que teve em São Paulo, né? Antes da pandemia. Aí foi bem diferente dessa vez, porque dessa vez eu tinha um livro. Então eu entrei como escritora mesmo, sabe? Entrei com a credencial lá, eu ficava, nossa, estou aqui como escritora. Só que, é claro, é um livro independente, então... a divulgação dele é através da conversa. Então eu conheci uma pessoa, que conhecia outra pessoa, e me apresentava, a gente conversava. E é legal que assim ele vai caminhandinho, sabe? No seu ritmo, no seu tempo, e vai chegando cada vez a mais pessoas. E é muito gostoso isso, poder compartilhar ele com cada vez mais gente, assim. Que show de bola, parabéns pelo livro. Obrigada. E pra quem quiser, né, comprar, funciona de duas formas, né, agora, hoje em dia. Isso. Como que funciona? Pro pessoal aqui de União, né, que consegue retirar comigo, pode comprar pelo Pix mesmo. Tem um link ali embaixo lá pra te retirar com você. Tem os links lá no meu perfil, aí retira comigo. E pra quem é de fora, né, que quiser comprar, eu tô sempre indo no correio pra enviar. Então tem um outro link, que é do PagSeguro, daí tem endereço e tudo mais pra eu poder enviar ele pelos correios. Aí são essas duas formas. E você cuida da logística, tudo. Todas as partes. E o próprio lançamento lá na Bienal, lá, você, né, por não ser de editora lá, você fez a promoção lá? Como que foi lá do livro lá? Lá eu andava com ele, cada pessoa que eu conversava, eu comentava, né? Eu perguntava, nossa, esse livro? Eu falava, então, eu escrevi aquela coisa. Colocava o livro no meio dos outros, isso aqui conhece a autora. Não, daí teve uma coisa muito engraçada, que teve um menino lá que tava autografando livros, né? O livro dele, aí tinha uma menina que eu conhecia lá, ela falou, não, conheço ele também, vamos lá que eu te apresento. Eu falei, cara, eu não tenho nem um livro dele pra ele autografar pra mim. Eu só tenho o meu, vou falar pra ele autografar o meu livro. Aí ela me fez ficar na fila, a gente ficou lá, daí conversou com ele. E aí, eu entreguei o livro pra ele, e ele pediu pra eu autografar o livro dele na sessão de autógrafos do livro dele, sabe? Eu entreguei o meu. Aí eu fiquei, putz. Mas foi legal, que assim, né, ele vai indo, sabe? Se o cara acha legal, ele já comenta com outra pessoa. E, cara, eu fico pensando que talvez tenha alguma coisa ali que alguma outra pessoa que eu nem conheço pode precisar ler, sabe? Então, ele vai estar no mundo. Então, acho que em algum momento alguém vai abrir ele e vai ler alguma coisa que precisava ler bem naquela hora, sabe? Isso me dá uma sensação muito boa, assim. Imagino, e ali no próprio lançamento, como que foi, assim, tipo, a sensação de dar o primeiro autógrafo? Bem louco, assim. Primeiro foi pra minha mãe, né? Foi pra tua mãe, foi o primeiro autógrafo, foi pra tua mãe. Foi o primeiro. Aí também era uma outra coisa que eu nunca tinha feito, assim. Aí depois, tava lá, né? Só autografando. Mas foi muito legal, foi uma sensação única, assim, que eu quero continuar sentindo. Vamos lá, vamos autografar. E agora com os projetos em si, o que você pretende trabalhar, assim, tipo, com ele, você quer transformar ele em... hoje em dia tem o e-book, né? Isso, Você quer transformar também ele em e-book também? Isso aí. Um dos próximos projetos é estudar a plataforma de publicação do Kindle e disponibilizar ele lá, colocar em formato de e-book. Aí também eu preciso, né, parar um pouco, sentar e fazer essa parte. Tem várias plataformas, vários também, né? Tipo, tem aquele Boost também, que a galera compra bastante livro. Tem um monte de coisas assim, sim, né? O Kindle é o que eu mais uso, assim, sabe? Então... eu vejo bastante gente. Até me pediram pra mim fazer capinha do Kindle esses dias. Olha só. Vou começar a fazer. Vou fazer uma capinha personalizada também do livro, né? E também pretendo voltar com a lista de
De Kiane. Kiane. Isso aí. A Carol, que tava assistindo, não sei se ela tá aí ainda, ela me mandou uma mensagem comentando esse livro que ela tinha lido no Wattpad. Aí me despertou, fui olhar de novo a história, pensei assim, acho que chegou a hora dele, né? Então agora eu também pretendo voltar a trabalhar nessa história, vou reescrever ela, acrescentar algumas coisas, tirar outras e depois fazer mais uma publicação, mas eu ainda não sei em qual formato. É uma coisa que vai ficar pro futuro mesmo. É que esse, querido, não seria o primeiro físico e solto aí pela sociedade, né? Mas, querendo ou não, seria uma terceira obra tua, onde você tem duas ainda que tá ali... Estão meio na gaveta, mas estão querendo sair já. E hoje, depois de tudo que você passou, você consegue se ver como escritora? Finalmente. Hoje sim. Hoje eu sei que mesmo que eu trabalhe com outras coisas, que eu tenha outras ocupações, que eu, sei lá, vá para outros lugares, hoje eu sei que eu sou escritora. Não é por conta do livro, não é porque eu publiquei esse livro, mas é porque é o que eu sou. E é a marca que eu quero deixar, sabe? Então, eu não vou deixar de ser escritora, mas que eu queira. Hoje eu sei que... Tá no coração, tá no sangue, e você é a nossa escritora aqui do Vale, né? A gente tem bastante escritor também, né? Mas deu uma parada, né? Você apareceu assim, tipo, numa época que nós estava necessitando disso daqui, né? Novo por aí. E temos curiosidades aqui. Em 2020 quase não conseguiu trabalhar no próprio livro, né? No livro, pandemia pegou né? pesado ali, tive muito problema com ansiedade mesmo, e meio que perdeu o sentido em continuar esse trabalho, sabe? Acho que todo mundo meio que se perdeu ali na pandemia, então peleei um pouco pra conseguir voltar a trabalhar nele. Interessante que você tava meio que criando material pro próprio livro e... aí não foi. Aí em 2021... Aí eu pensei, não, pera, calma, vamos respirar um pouco. Daí eu comecei a terapia. Aí que eu consegui me organizar mesmo pra voltar a trabalhar nele. E aí eu falei pra mim, não, esse livro vai sair, mas nem que seja só pra eu poder pegar ele, assim, eu vou terminar. Aí eu fiz isso, elaborei um passo a passo, peguei post-it, coloquei na frente da minha mesa, assim, do PC, né? E tava lá, passo a passo, cada etapa que eu tinha que fazer, e eu ia dando check. Nossa, que sensação maravilhosa, você dá check numa tarefa feita, né? Aí assim, eu terminei. Fui seguindo passo a passo mesmo pra conseguir publicar ele, né? E você participou de várias Bienal também, né? Participei de mais uma, que foi em 2018. Ah, foi só mais uma, né? E essa você foi com o livro ainda, essa foi com o livro. E esse negócio de escrever sentimento, essas coisas, história? Então... Eu sempre gostei mais de escrever história. Era o que eu, desde novinha, assim, gostava de fazer. Escrever mais sobre o que eu sentia foi uma coisa mais recente, mas que eu também escrevia, mas muito pouco. E aí eu acabei juntando tudo nesse livro. Mas eu tenho vontade de voltar a escrever história. E agora vou focar na lista de Kiane pra ver o que sai de lá. Que é uma história mesmo. Pode, assim, tipo, dar um spoiler de quanto tempo, mais ou menos? Vai demorar mais 3 anos, assim, pra gente ver um segundo livro? Esse já tá na gaveta, mas ele já tem muita coisa já produzida. Eu espero que não demore tanto tempo, mas eu ainda nem peguei, assim, pra organizar ele, sabe? Mas imagina, o que eu tenho que fazer, a sequência. Da revisão, o pessoal ver e vir, diagramar. Coisa pra caramba. Só a escrita eu sei que já vai demorar, né? Agora, o restante pra publicar vai demorar mais ainda. Mas vai sair. Eu queria parabenizar pelo seu trabalho, né? Obrigada. Desculpa, né? Cai a conexão, mas como a gente depende da tecnologia, a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né? Isso mesmo. Mas estamos aqui com o teu canal inteirinho, graças a Deus, na mão. Eu sempre deixo espaço pra todo mundo que tá aqui, pra você olhar pra aquela câmera lá, agradecer, falar algum comentário, qualquer coisa, o que vem do seu coração. Aproveita que o momento é seu agora. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu sou muito tímida de falar com câmeras. Superei um medo, uma grande vergonha de estar aqui, então eu vim com muito carinho, muito amor, pra conseguir compartilhar um pouco mais desse trabalho com todo mundo. Então, eu tô muito feliz de conseguir ter feito isso e muito obrigada a todo mundo que assistiu.
E compre o livro. E compre o livro. Conheça um pouco mais sobre a Jéssica e vamos cobrar agora, né? Ela falou tanto dessa lista de Keanu. É que eu tento ler o Keanu Reeves lá, o autor do Matrix, sabe? Eu falei, Keanu. Esse não vamos dar spoiler, a gente não, né? Comentou. O primeiro a gente sabe que é de fantasmas lá. Não, esse vai ficar lá. Mas, esse né, vai que sai um conto ou umas partes dele sabe? Por aí. Mas esse não vamos dar spoiler pra gente conhecer quando chegar o livro. Parabéns. O pessoal que tá assistindo nós, obrigado. O pessoal que vai assistir nós também, o nosso muito obrigado. Conheçam mais um pouco o trabalho do nosso pessoal aqui do Vale do Iguaçu. A Jéssica, o Instagram dela, para quem quiser conhecer, está aqui na descrição. Tem um link também na descrição onde você pode encontrar o livro dela, né? Bem certinho. E pela 8ª vez, parabéns novamente. Muito obrigada. E o pessoal que assistiu e vai assistir depois, chegando aqui nesse momento, não esqueça que sempre dá aquele like, dá aquela inscrição, porque amanhã depois você vai ver mais gente que você conhece aqui no nosso canal pra gente poder dar continuidade nesse trabalho que a gente está fazendo. Então, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Até mais. Até mais.